Aí diz a Bíblia Sagrada: não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los. Vamos ameaçá-los. Vamos o quê? Ameaçá-los. Para que não se divulgue entre o povo, vamos ameaçá-los. Você já foi ameaçado? Ainda não. Então dá para dar glória ainda, não é verdade? Foram ameaçados. Para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando os discípulos, disseram absolutamente que não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. E responderam, porém, Pedro e João, eles disseram: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Entendeu? Todo mundo começou a glorificar a Deus. Aí eu vou dizer, vou dar um salto aqui para você, tá? E eu vou lá para o livro de Pedro, tá? Para a gente terminar. Vou lá para o livro de 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número... Capítulo de número 1 de 2 Pedro, tem carta de 1 Pedro e a carta de 2 Pedro. Versículo de número 12, vai. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Já me tem revelado. O tabernáculo que Pedro estava falando não era casa, não era templo. Esse tabernáculo. Então Pedro, ele recebeu de Deus uma revelação de Jesus Cristo. Jesus falou assim: Pedro, ó, eu te livrei quando você estava diante do sinédrio, porque o crente só morre quando Deus quer. Eu te livrei de dentro da prisão quando tinha 4 etapas de guardas guardando você lá, para te matar depois que mataram Tiago, no capítulo 12 de Atos. E o anjo do Senhor chegou, tocou em Pedro, né? Isso não é moço. Tocou em Pedro, e Pedro despertou pensando que era um sono. E o anjo disse: vamos, levanta. Pegou Pedro e saiu com Pedro. A igreja estava lá reunida, igual nós estamos aqui, só que estava orando naquele momento, porque o pastor estava preso. E de repente Pedro chegou lá na porta e uma menina chamada Rod disse assim: ó, tem alguém batendo aí na porta. Ele falou: não vem atrapalhar a oração, até mesmo que a gente não crê em criança, porque criança é terrível. Aí a menina chegou, foi lá na porta e conheceu, falou: meu Deus, é Pedro. Aí chegou lá, dizendo para todo mundo: ó, Pedro está lá do lado agora. Menina, você não atrapalha a nossa oração, não, está mandando para o pastor. A menina forçou e eles viram que Pedro tinha sido livre milagrosamente, pastor, da prisão. E quando eles abriram a porta, Pedro falou tudo o que lhe aconteceu. Mas nesse momento Jesus disse para ele assim: Pedro, está chegando a hora. Essa unção trouxe na vida de Pedro grandes momentos de glória. Mas segundo, isso aqui já não é a Bíblia que relata, mas são histórias, tradições. Pedro, quando chegou o fim, pastor Rui, levaram ele diante do sinédrio e disseram: a sentença dele é a morte, e ele tem que morrer assim como morreu o homem que ele tanto prega. Esta será a morte dele. Eu já estudei muito sobre crucificação, pastora Márcia.
E quando se trata de crucificação, não se pega a pessoa, amarra numa corda e pendura numa cruz. Primeiro a pessoa passa por uma etapa de tortura. Diga comigo, tortura. Ele vai morrer como morreu o homem que ele tanto fala. E aí então, meus queridos, diz a Bíblia Sagrada, que quando eles estavam para crucificar a Pedro, depois de toda essa sessão de tortura que Pedro passou, e o psicológico de Pedro, sabe o que as tradições dizem? Vamos colocar de pé. Eu vou falar para você o que as tradições dizem. Pastor Edmilson, dizem que quando eles estavam colocando Pedro na cruz, ele disse: eu não sou digno de morrer como morreu meu Senhor. Façam-me pelo menos isso. Me crucifiquem de ponta cabeça. Vou chegar. Dedinho aí para trás do meu avô. Você é chegado de Jesus. Pedro era chegadinho de Jesus, né? Onde Jesus ia, ele chamava Pedro. Vou dizer uma coisa para vocês. As últimas palavras de Pedro, segundo as tradições, pastores, é isso: vocês calarão minha boca hoje. Hoje meus lábios se fecharão, mas ninguém tirará as palavras do coração daqueles que me ouviram em cima dos seus altares. Eu estou sentindo a unção de Deus nessa noite no meio de nós. Talvez esse seja o último momento da palavra. Entenda o que ele está dizendo aqui: vocês fecharão meus lábios hoje, mas a verdade que eu preguei, as palavras que eu anunciei e que está gravada nos corações daqueles que me ouviram, vocês não vão conseguir tirar, porque vai ser como uma chama que vai arder. Será como uma chama que vai arder de coração para coração, e essa palavra ela vai de coração para coração, e vocês não vão conseguir parar essa palavra. E hoje Jesus está dizendo para nós aqui: você quer esta unção? Você quer o poder que eu dei para este homem? Mas você está ciente do que vai acontecer na sua vida? Ou será que a nação brasileira vai ficar assim no oba-oba? Ou será que Satanás ele não vai se levantar para querer barrar o evangelho na minha e na tua vida? Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu tenho uma unção especial para a sua vida, e esta unção ela vai trazer para você muito sofrimento. Esta unção ela vai atrair muita tortura para a tua vida, mas eu serei contigo, meu servo. Mas eu estarei contigo, minha serva. Mas eu vou fazer o seu nome brilhar nessa terra como brilhou o nome de Pedro. O seu nome vai longe. O seu nome vai voar como nas asas da pomba. O seu nome vai voar como nas asas da águia. O seu nome vai longe. O seu nome será ouvido lá do outro lado da terra, lá naquela nação, lá naquele lugar.
unção poderosa que provém do Teu Espírito. Senhor, quem somos nós? Mas a Tua palavra, Senhor, nos dá esse legado, Senhor. A Tua palavra nos dá essa autoridade, Senhor amado. No livro de Atos, quando Pedro, Senhor, ele soube no capítulo de número 8 que o Evangelho, Senhor, chegou em Samaria. Pedro chegou ali e ele pegou e ministrou o Teu Espírito sobre aquelas vidas. E Elimas estava ali, Senhor amado. E ele pegou o dinheiro e foi dar para Pedro. E Pedro disse para ele, Senhor amado: você está em fel de amargura, porque a unção de Deus não se recebe através do dinheiro. A unção de Deus é graça, a unção de Deus é